Então, eu coloquei hoje nuvem privada com Nextcloud. Eu acho que eu tinha comentado com vocês já, né? Eu falo bastante, eu não sei se eu já comentei, o que eu não comentei. Tá? Eu vou compartilhar minha tela para mostrar como que é esse cara funcionando. Tá? Então, eu já tenho um aqui funcionando num outro computador. Tá? Então, você não está nesse computador aqui, está numa maquininha virtual, que é esse Pzinho aqui. Tá? E aí, quando eu entro nele, eu tenho o login e senha. Eu posso cadastrar um usuário novo por aqui, porque eu coloquei eu ativei um appzinho que tem dentro dele para eu fazer o registro pela página inicial, porque por padrão ele não faz esse registro pela página inicial. Mas beleza, né? Eu vou logar lá como um usuário que eu quero. E isso tudo tá na minha maquininha virtual, tá? Tô acessando via web, mas é a máquina virtual. Tá, então eu caio nessa dashboard aqui, tá? Então, existe um aplicativo para Windows, tá? Eu não estou com ele instalado aqui, mas eu tenho como instalar. Então, eu posso definir o status que eu estou aqui, ele demora um pouquinho, tá vendo? Para aparecer as coisas, porque está rodando isso numa máquina virtual e isso está diretamente ligado com o equipamento, com a capacidade do equipamento que está rodando. Então, a máquina virtual com 2 GB de RAM, desse jeito. Então, aqui a clima, né? Então eu coloquei Ribeirão Preto, então ele está puxando, tá? Então a noite vai ser mais tranquilo, tá avisando, que bom, né? Maravilha. E aqui eu tenho essa dashboardzinha que eu posso configurar meu e-mail, vejo as conversas que eu tenho, os arquivos que eu tenho aqui, tá? E aqui eu consigo armazenar meus arquivos, né? Então é como se fosse uma nuvem. Então eu posso vir aqui e enviar um arquivo para cá, tá? Tipo esse aqui, ó. Com essa captura de tela aqui, ó. E eu mando para lá, tá? Agora isso aqui tá lá dentro do meu servidor, com o meu usuário. E esse usuário aqui, eu consigo logar no celular, em outro computador, e eu vou ter acesso aos meus arquivos. Né? Tem aqui o tanto que eu estou utilizando de espaço, as minhas configurações, tá? Se eu quiser ver só as fotos dos meus arquivos, tá? Tem minhas fotos também. Né? Eu tenho um aplicativo de conversa que eu posso conversar com outros usuários que estão no mesmo servidor, assim, né? Tem que estar aqui nesse mesmo servidor. Então pode ser uma empresa e as pessoas conversarem dentro da empresa. Posso configurar um calendário aqui também. Mas a principal uso que se dá para isso aqui é são armazenamento. Tá? Então é uma nuvem. Tipo o Google Drive, o OneDrive e essas coisas todas, tá? Então, se eu quiser pegar o aplicativo, cadê o aplicativo? Então, usuários, configurações. Aqui, ó, móvel desktop. Então, ele tem aqui, ó, o aplicativo para desktop, se eu quiser. Eu vi pipocando ali. A capacidade máxima do que? De armazenamento? Ou de usuário? O que é? Vou baixar do Windows aqui. Então, de armazenamento, o servidor eu montei com um HD de 8 TB virtual, né? Mas assim, tá ligado diretamente à quantidade de espaço que eu tenho lá no meu servidor. Mas eu posso definir por usuário. Então, quando eu crio um usuário, eu tenho alguns padrões que depois tem como alterar, né? Mas eu tenho que mexer lá nos arquivos, mas por padrão eu consigo colocar ele com uma cota máxima, por exemplo, de 1 GB, de 5, de 10 GB ou cota ilimitada. Na ilimitada, o cara vai colocando arquivo ali até encher o servidor, né?
se eu coloco uma cota de 10 GB, ele vai enchendo até chegar nos 10 GB. Quando estiver próximo dos 10 GB, ele começa a receber notificação de que está ficando cheio, que está ficando cheio, né? E aí, caso fique numa situação de que realmente eu preciso colocar uma outra escala, né? Aí eu tenho que ir lá, pegar os manuais desse Nextcloud e verificar onde que eu altero isso e consigo aumentar essa quantidade, tá? Ó, esse aqui é o arquivinho do aplicativo. Ao invés de eu acessar pelo web, eu posso acessar pelo aplicativo. Tá? Que aí eu posso fazer sincronização dos meus arquivos, o mesmo esqueminha dessas outras nuvens. Tá? Então, assim, qual que é a grande diferença? O que é a minha nuvem, né, que eu estou chamando de nuvem, é uma máquina virtual no meu desktop. Né? Poderia ser um servidor dentro de uma empresa, um equipamento só. Vou esperar passar. E aí, essa é a diferença. Tá? Então, ao invés de estar lá num data center gigantesco, com um monte de servidor, com redundância, com segurança, com isso, com aquilo, está aqui dentro da minha empresa, está aqui dentro da minha casa. Tá? Mas como acessar é muito parecido. Uma interface amigável, bonitinha. Aqui. Deixa eu abrir. Então, eu vou logar. Então, aqui eu vou colocar meu servidor, tá? Ele vai contatar o servidor. Ah, esse aqui podia estar na internet? Podia, se eu tenho um equipamento, se eu tenho um domínio, né? Ah, então, olha lá, tem como sincronizar, pedir confirmação antes de sincronizar arquivos maiores que 500 megas, né? Escolho o que sincronizar, então eu tenho lá ó, os meus documentos, minhas fotos, né? Então, quero sincronizar tudo. Deixa ele aqui sincronizar. Onde que ele vai sincronizar? Né? Numa pastinha chamada Nextcloud. Então, eu vou deixar ele sincronizar porque tem pouca coisa. Aí aqui tem um aplicativinho. Ó, tem uma pastinha agora Nextcloud, está aqui. A minha captura de tela está aqui. Ainda está sincronizando. Aqui. A sincronização foi finalizada. Então agora você tem que abrir. Você não tem escolha. Aí, abriu. Né? E aí, a partir de agora, se eu colocar alguma coisa aqui também, tipo, sei lá, deixar essa atividade. O que é isso aqui? Subir ISO lá, a rede lá não tá legal, não. Vou pegar outra coisa. Esse aqui que é pequenininho? Não, não é pequenininho não. Esse aqui, ó. Deixar o Rufus lá. Então, eu vou jogar dentro do meu Nextcloud. Jogar lá no documentos. Eu vou colocar aqui. Tá? Coloquei aqui, ele começa a sincronizar. Tá? Então, eu consigo olhar lá nos meus arquivos, que agora aquele arquivinho já está lá também. Tá? Então, ó, documentos. Ó, o meu Rufus está lá. Tá? Então, esse aqui já está salvo lá no meu servidor, na minha nuvem também. Então, assim, o que mais que eu tenho de interessante aqui?
Eu consigo ver os usuários. Eu tenho o usuário que é o admin. E eu tenho outro usuário que eu criei, né? Obviamente o Guilherme também. E eu tenho aqui a questão de cota. Ó. Tá? Então posso colocar ilimitado para ele, posso colocar 1 GB, 5 GB. Tá? Aí eu posso criar um grupo, colocar ele no grupo admin. Eu posso excluir o usuário, limpar todos os dispositivos, ou seja, apagar os dados desse usuário aqui dentro. E eu tenho aqui os aplicativos, que são uma lojinha da própria Nextcloud, que eu consigo adicionar coisas, né? Por exemplo, nessa parte aqui, ó, de social, comunicação, tem os aplicativos, tá? Cadê ele? Segurança, não é social, não é segurança. Aqui, não. É esse aqui, ó. Que eu coloquei, ele estava baixar e ativar, tá? Eu coloquei, se eu quiser desativar, eu clico aqui e desinstalo. Mas esse aqui para que serve? Ele permite que os usuários se autorregistrem, né? Faça um cadastro automático, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, seria, tá? Ele aparece esse botão do registro, tá? Então, eu vou registrar, eu coloco um e-mail. Vou usar um outro e-mail, que eu ainda não usei. E aí aqui eu coloco para ele mandar um link de verificação. Aí eu vou lá no e-mail. E entro nessa conta, no meu e-mail lá, né? O e-mail que eu uso sempre seria, né? No caso aqui é um e-mail do Senac mesmo, de aluno. E aí tem que chegar um e-mail da Nextcloud. Tá? Então eu tenho aqui o código. E eu coloco o código de verificação. E aí eu crio um usuário, né? Teste, senha, e aí eu crio minha conta. Tá? E aí desse jeito aqui, se eu for lá nos usuários, criou um outro usuário. Aí aqui ele está fazendo a primeira vez o login dentro da nuvem. Aqui ele já me passa o local para fazer download. Tem para Android, tá? Tem para iPhone. Aí você consegue usar do celular também. E aí tem um manualzinho para ler, que é interessante. E está aqui, funcionando. Tá? Já posso criar os meus arquivos, né? Então, assim, o usuário teste aqui, ele não vai ter acesso aos documentos, tá? Que estão dos outros usuários, a não ser que eu compartilhe, tá? Compartilhe alguma coisa com esse usuário, tá? Então eu não é privado mesmo, né? Então, cada usuário tem o seu espaço de armazenamento que ele vai jogar os seus próprios arquivos, não com o fim de compartilhar com os demais, mas com o fim dele manter aquilo salvo no local só. Então algo um pouco diferente. É um armazenamento individual, né? Então você pode fazer isso em casa, você pode fazer isso em uma empresa, né? Para configurar isso, uma ferramenta gratuita, ele roda em cima de um Linux. Tá? Então atrás disso aqui está rodando dentro de um Linux.
Legal, né? Ou não? É prático. Sim. Dá para transferir um arquivo de um usuário para outro? De um usuário para outro, Por exemplo, dá para um usuário compartilhar um arquivo com outro. eu tenho minha conta principal, mas eu quero passar para outra pessoa pegar uns arquivos, mas eu quero que ela pegue só alguns. Então, eu vou transferir alguns arquivos para ela ter acesso. Então você consegue compartilhar. Então, pegar um arquivo, uma pasta específica e compartilhar com um usuário específico. Que faz um compartilhamento mesmo. Com usuários que estão dentro do mesmo servidor. Então, por exemplo, eu posso fazer um servidor aqui na minha casa, criar uma conta para mim ou para minha esposa. Aí vai salvar as fotos dela lá, eu salvo minhas fotos aqui também. E aí, sei lá, eu queria ver aquela sua foto lá, tal, que você tirou. Aí eu posso ir lá e compartilhar. Tá? Então eu posso, inclusive, fazer do jeito que a gente faz com o Google Fotos, meu e dela, que minha conta é compartilhada com a dela e a dela com a minha. Então, o que eu tiro com o meu celular fica na minha conta, o que eu tiro com o celular dela fica na conta dela. Só que aí todo mundo consegue ver a foto de todo mundo. Na hora de fazer uma montagem, alguma coisa, né? Fica mais fácil. Então dá para fazer isso também. Tá? Dá para você compartilhar um arquivo específico, uma pasta com outra pessoa, com outro usuário do mesmo servidor. Tá? Então, para isso, teria que estar a pessoa que eu quero compartilhar aqui dentro do Nextcloud também, cadastrada. Que aí dá certo, senão não dá não. Tá? E aí tem aplicativo pro desktop, tem aplicativo é ótimo, né? Aplicativo para celular. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. E ali no caso, para cadastrar, você adiciona o IP da máquina. Então, no caso aqui sim. Nessa situação aqui sim. Só seria diferente se eu tivesse esse servidor meu tivesse disponível na internet. Né? Se eu tivesse um domínio, se eu pagasse esse domínio, e aí do mesmo jeito que eu consigo colocar um site na internet meu, eu consigo colocar um cara desse. Aí se ele está disponível na internet para todo mundo, aí qualquer um de vocês ia ter acesso no meu servidor, para poder criar um usuário, para poder acessar, né? E aí se ele tivesse nessa situação, eu poderia também gerar segurança, né, certificado, definir quem que pode ou não criar conta aqui, né? Se vai ser aberto ou se não vai ser aberto. Então aqui, ó, fica aqui o aplicativo, o Nextcloud. Aí eu ponho que eu vou entrar e coloco o endereço do meu servidor. Se é só um IP, igual no meu caso aqui, ou se tem se ele está na internet, ele tem um nome, poderia ser lá, tipo, vzone.nextcloud, tá? Então vou conectar na minha conta. E aí ele cai lá pedindo login, né? Nome do usuário e senha. Então eu vou logar com o meu usuário que está ali, o Vzone, que no caso é o meu administrador. Conceder acesso. Vou permitir que ele acesse meus arquivos e fotos. E aí ele já carregou aqui. Dá para ver muito bem não, mas... Deixa eu ver se consigo. Aí, aqui, ó. Tô mandando uma foto para cá. Nos meus arquivos. Onde que foi? Foto.
tô com admin, que eu tô também com admin. Tem que estar carregando aqui minha tela do celular. Carregando. Esse aplicativo ele é free ou não, Vezon? Ele é free, tudo free. Eu não vi o comecinho, professor. Tem que instalar ele para poder configurar o... Tem que instalar, gente. Não instalei, só tô mostrando ele funcionando, tá? É, porque eu tô Para no instalar site ele de instalar. Tem que instalar ele. No site aqui ele tem um que é o teste instantâneo e o teste de longo prazo para uso empresarial. É isso mesmo? Então, isso. Ele tem uma versão empresarial, né, com suporte, com um monte de coisa assim, que aí você pode pagar, né? Isso tem a versão para usar em casa. Então, essa aqui do teste instantâneo, falar que após 60 minutos a conta é removida? Não entendi. Ah, não, esse aí é para você fazer um teste, para você ver igual eu tô vendo aqui. É só fazer um teste mesmo. E depois dá a opção para baixar ele de vez no computador. Isso. Quer ver? Vamos fazer aqui então. Para fazer instalação e configuração dele, eu peguei aqui, ó, o Ubuntu Server, tá? Que funciona melhor nele. Então, se vocês quiserem baixar o Ubuntu Server, se você aqui, ó, download, tem a versão do server, né? Não quero desktop, porque o desktop é muito mais pesado, né? Um monte de coisa. O Ubuntu Server é voltado para o que você precisa fazer mesmo. Então você vem aqui, ó, entrou nessa tela, você pega aqui esse Option 3, e aí você vai ter a opção de pegar a ISO, tá? Então você tem a versão 20.04 e a 20.10. Eu peguei essa 20.10, clicou aqui e ele vai fazer o download. 1 GB mais ou menos, tá? Praticamente 1 GB. Ubuntu Server. Então vou criar uma maquininha dele aqui. Não fiz a instalação ainda. Vou fazer do zero. Então, ó, server. Aqui é o tamanho do HD. Se eu quiser fazer um tamanho, né, genérico aí, né, 500 GB, por exemplo, posso fazer. Eu coloquei ele vai até 8 TB aqui, tá? No VMware. No VirtualBox vai até 2. Mas, meu HD é bem menor, não tem problema. Você pode ir lá fingir que você tem um HD de 8 TB, né, e só para ver como que fica. Mas você não vai conseguir, obviamente, usar mais do que você tem de HD de verdade. Tá? Então, deixa eu só ver como está o meu hardware aqui. Ó, 2 GB de RAM, um processador, pôr 2 núcleos pelo menos, né? Habilitar aqui o esquema de virtualização para melhorar. A placa de rede importante está em bridge, tá? Porque em modo NAT ela tem acesso à internet só, eu não consigo fazer acesso nela por IP bonitinho, então não ia dar certo, tá? Eu não ia conseguir acessar o servidor para visualizar lá a página, tudo depois de pronto. Então, só isso. E já vou ligar ela aqui para iniciar a instalação. Você tinha falado, Vezona, o ponto 1020, né? A opção lá. Isso, 10.20 que eu usei, ó. Então aqui, ó, Ubuntu Server. A instalação dele é mais simples do que a do Debian, tá?
Bem mais simples, na verdade. São poucos passos. Deixa eu ver o que aconteceu com o meu Nextcloud aqui no celular. Também tem o root. Não, ele tem o root, mas você usa um outro usuário. E quando a gente vai fazer as configurações que exige permissão mais avançada, a gente usa um comando chamado sudo. O do super usuário. Tá? Que é o sudo, na verdade, ele também já existe no Windows. Tá? No Windows a gente conhece esse programa, né, conhecido como runas. É run as, né? Então é rodar, executar comando como, né? Você pode usar o run as para executar um comando com privilégios maiores do que o que você tem. Aí você consegue fazer isso. Então o sudo é mais ou menos a mesma coisa. Você tem esse programa sudo que você pega um usuário e coloca dentro desse grupo, que você está falando para esse usuário é um usuário simples, porém quando ele executar um comando e antes daquele comando ele colocar a palavra sudo, né? Então ele está querendo executar aquele comando como se fosse o root. Então naquele momento, naquele comando, ele se torna root para executar aquele comando. Acabou o comando, ele deixa de ser root, ele volta ao usuário comum. Tá? No Windows 10 tem a mesma coisa, tem aquele o AAC, né, do Windows, que na hora que você executa alguma coisa e precisa de privilégio, ele cai naquela telinha e pede para você a permissão, para você tem que dar, você quer continuar assim? Na verdade, naquele momento é que ele está elevando o seu privilégio para um administrador. Tá? Então aqui, ó, eu tenho o ambiente aqui do Ubuntu Server de instalação. Tá? Então eu não tenho um idioma português para a instalação, tá? Para esse processo de instalação, para esse programa de instalação. Então eu vou ter que escolher aqui inglês. E aí com o Tab eu vou mudando aqui, alternando os locais. Então eu quero, uma coisa importante para mim aqui é alterar o layout do meu teclado, tá? Para ficar compatível com o que eu uso aqui, tá? Então aí aqui eu procuro português do Brasil. Tem o layout do teclado, tá? E eu tenho essa opção de identificar o teclado, que se eu pôr nessa opção aqui, ele vai começar, pressiona a tecla tal, pressiona a tecla tal, pressiona a tecla tal. Aí conforme as teclas você vai pressionando, ele identifica que padrão que é de layout que você tem, se você não sabe qual que é, tá? Então aqui eu não preciso, já vou colocar aqui. Tá? Aqui ele identificou minha placa de rede como ENS33, tá? E ele também já pegou IP, tá? Ele já pegou IP aqui do DHCP, aqui do meu roteador, como ele está em bridge. Então ele já está mostrando qual que é a IP que ele pegou, tá? Então eu só quero vir aqui, ó. Então, vou dar um tab aqui e vou dar um done aqui, ó. Aqui ele está perguntando se eu tenho um endereço proxy, né? Normalmente em empresa você tem um proxy para usar. Quem usa proxy sabe que precisa, sabe que tem um endereço, sabe dessa informação. Se precisa, coloca aqui. No que é proxy? Para que precisa? Não, então se você está perguntando isso é porque você não tem, não precisa se preocupar, só dá um done aqui embaixo, ó. Ignora essa porta, esse passo. Aqui, qual que é o repositório? Então ele já está me apontando o repositório aqui, tá? Eu não preciso mudar. Tá? E aqui a parte do disco, ó. Se eu quero usar o disco todo, tá? Se eu quero criptografar meu disco, se eu quero fazer um layout de particionamento personalizado, tá? Não quero nada disso, vou deixar tudo no padrão, tá? Então ele vai usar o HD de 500 GB que está aqui, ele vai usar o disco todo, tá? Ele vai preparar esse disco para um negócio chamado LVM, que a gente vai ver no próximo bloco, no bloco de redes, o que é, tá? E tem a opção de criptografar isso. Eu não quero criptografar, tá? Então só vou dar não mudei nada aqui, só vou continuar. Aqui ele está me mostrando como que vai ficar o esquema de particionamento e o esquema do LVM, tá? Que é esse aqui, esse VG, ó, é o LVM. Basicamente esse LVM é que você consegue ir colocando um monte de HD e juntando espaço aqui, tá? Então lá para frente eu quero colocar mais disco aqui. Eu adiciono isso dentro do meu LVM e esse LVM ele vai expandindo, né? Eu já tenho 500 GB, arrumei mais um HD de 500 GB, coloco lá. Apago o HD de 500 GB novo que eu peguei, né? Deixo ele zerado e ele coloca ele dentro desse LVM. Ele vai adicionar aqui dentro e aí ele vai ficar lá com
mais 500 GB, né? Ah, eu peguei mais um HD de 2 TB, coloco lá, consigo adicionar mais 2 TB, como se fosse um HD só. Tá? Então, vou continuar aqui, só está me mostrando como ficou. Tá? Aqui ele vai perguntar se eu tenho certeza que eu quero continuar, porque até o momento, se é um HD que tinha coisa dentro dele, até o momento não foi feito nada no disco. Né? A partir daqui, se eu der um continuar, ele está avisando que esse processo que eu vou fazer envolve apagar os dados do HD. Né? Então, como é um HD já zerado, como se fosse um HD novo, não tem problema nenhum. Mas se é um HD que tinha coisa lá, então agora é hora de acender a luzinha vermelha e falar, será que eu tirei tudo mesmo? Será que é o HD certo? Deixa eu ter certeza. Se tem alguma dúvida, dá uma conferida, tá? Se não, continua. Aqui eu vou colocar um nome completo, né? Aqui o nome de usuário, tá? Vou colocar Bezone. Vou colocar nome do servidor, perdão. Aqui o nome do servidor vai ser Nextcloud. O nome de usuário pode ser Nextcloud também. Tá? Uma máquina que vai ter só esse propósito. Configura uma senha, vou colocar uma senha fraca, 1, 2, 3 mesmo. Tá? Aqui ele vai perguntar se eu quero instalar o servidor SSH para acesso remoto. Se eu já quero instalar, sim, eu quero. Se eu quero importar uma identificação, não tenho isso, então eu só coloquei que sim. E aqui, olha que legal, né? O Ubuntu, ele tem um negócio chamado Snaps, tá? Que vem de negócio snapshot, tá? Então, basicamente, a instalação de algum aplicativo que normalmente é complexo, são aplicativos bem complexos de instalar, né? E aqui ele já tem um monte de coisa já pronta. Você escolhe, ele meio que baixa aquilo tudo, né? E ele roda uma instância daquilo dentro do seu servidor. Né? Então é como se você estivesse fazendo instalação de um aplicativo, mas pensa no aplicativo chato, que você tem que configurar um monte de coisa, um monte de outros aplicativos para fazer ele funcionar. Criar banco de dados, fazer um monte de coisa. Tá? Então ele tem aqui um snap do Nextcloud. Tá? Então assim, se eu já quiser instalar esse snap do Nextcloud, eu marco ele aqui. Então, no meio da instalação, na hora que ele finalizar a instalação do Ubuntu, ele vai lá instalar o Nextcloud, tá? E já vai deixar ele pronto para mim. Por isso que é fácil. Tá? E aqui ele já começou o processo de instalação. Já acabou de coletar os dados, agora aqui é só esperar. Tá? Então, no final disso, ele vai ter o meu servidor. Além de configurar o servidor, ele vai instalar o servidor SSH para acesso remoto, que eu escolhi, que eu quero instalar, e ele já vai instalar o Snap do Nextcloud. O Snap do Nextcloud é uma maneira de instalar o Nextcloud. Tá? Inclusive, é uma maneira recomendada lá no site do Nextcloud. Então, é um jeito que é meio que como se você pegasse toda a configuração pronta, já previamente testada, e instalasse aqui. Meio que copiasse toda a configuração. Então é muito válido, muito prático, muito fácil de fazer. Se eu não tivesse escolhido essa opção durante a instalação, eu poderia, no final da instalação, dar um comando super difícil: snap install nextcloud. Tá? Queria fazer a mesma coisa. Então ia ficar só esperando. Se eu quiser ver o log completo aqui, ó, tá? Então ele vai me mostrando. Se não, eu vejo por aqui mesmo. Tá? Então, duas maneiras de visualizar. Certo? Então, esse aqui é a instalação do Ubuntu Server. A versão do Ubuntu voltada para servidor. Do mesmo jeito que a gente tem usado o Debian. Tá? Obviamente, a gente usa o Debian sem ambiente gráfico para poupar o hardware da máquina de todo mundo aí. A gente poderia usar no ambiente gráfico para ser mais amigável. Mas como é a mesma coisa, e até prefiro que vocês aprendam os comandos naquela tela para já ir se habituando, a gente usa assim também. Então essa aqui é uma versão do, quando você quer usar o Ubuntu ou fazer o uso do Ubuntu por algum motivo, você vai fazer ele sem ambiente gráfico para fazer um teste de um servidor, alguma coisa, opta por instalar a versão server do Ubuntu, que é bem mais leve, né? E ele usa outros pacotes do que o Ubuntu normal. Então, enquanto assim um sistema operacional voltado para cliente, né, que é para a gente usar um
sistema operacional doméstico, tipo Windows 10, tipo Deepin, Windows 7, essas coisas, são sistemas operacionais que são voltados para o usuário. Se é voltado para o usuário, a ideia é ter tudo do mais novo possível, que tem de novidade, atualização, né? Por isso que dá muito problema. É equipamento que software vai dar... É muito mais fácil dar problema de software nele por conta de algum bug, né? Por conta de algum erro, de alguma coisa de sistema. Já na versão do servidor, eu normalmente não atualizo. Tá? Por quê? Porque eu não quero, não tenho, eu só vou atualizar quando for extremamente necessário. Ó. Esse software aqui parou de funcionar, né? Esse serviço parou de funcionar, a gente já testou, e a única solução que existe é atualizar. Então não tem jeito, então vamos ter que atualizar esse software, né? Caso contrário, está tudo funcionando. Eu vejo que tem uma nova atualização, eu vou lá e instalo num servidor. Esse servidor, eu tenho uma empresa lá com 50 funcionários que depende daquele servidor funcionando. Por conta daquela atualização, de um negocinho besta que eu virei que tinha para atualizar, a gente está acostumado a atualizar tudo, eu atualizo aquilo. Meu servidor para de funcionar, ele não sobe, ele reinicia e não sobe mais. Ou para de funcionar um aplicativo que os clientes lá do servidor usam. Né? Aí eu estou num problemão. Era um negócio que estava tudo funcionando, que não precisava mexer, eu fui lá mexer e parou de funcionar. Né? E agora? É só desinstalar, né? E se desinstala aquele negócio continua não funcionando, eu estou ferrado. Enquanto eu não resolver aquilo, 50 pessoas sem trabalhar por conta do servidor parado. Né? Então é outra pegada de sistema. Né? Quando é um sistema voltado para servidor, é uma outra ambientação, é muito mais reservado, né? Muito mais restrito, no sentido assim de não se atualizar de tudo, né? É bem diferente. Então, no caso, é melhor. Ô, Visu, no caso você instalou na virtual também, né? É que você baixou pela virtual direta, né? O que? O O seu Ubuntu? ponto, isso, server. Eu baixei ele aqui, ó. Baixei na minha máquina, que é a minha máquina real, tá? Baixei ele aqui e criei aqui, só que eu estou usando o VMware, né? Não uso mais o VirtualBox. Porque eu baixei na minha principal, eu joguei no Linux servidor e peguei dele. Tá. Fiz na cópia dele. Entendi. Ó, aqui eu vou reiniciar. Deixa eu ver se já atualizou tudo. Vou reiniciar então. Aqui ele vai dar uma falha para desmontar meu CD, porque ele quer tirar o CD, né? Então, mas aqui no VirtualBox funciona melhor, aqui não. Então eu tenho que vir aqui nas configurações. E aí eu não quero que ele leia mais esse CD. Eu ponho aqui, ó, para ele desconectar o CD, o drive inteiro, né? E aí eu dou um enter. Aí o Ubuntu Server subindo. Então aqui, ó, Nextcloud, nome do usuário que eu criei, a senha 1, 2, 3. Tá? Então, loguei já aqui. Então lá estou com algumas informações do meu sistema, o IP dele, tá? Os processos estão rodando, o percentual de uso do meu HD, quanto do processador que está sendo usado, quanto de memória que está sendo usado. E aqui agora ele está começando a instalar
o Nextcloud. Ó. Eu não fiz nada, tá? Eu falei que depois de terminar essa instalação, ele ia fazer a instalação do Snap do Nextcloud. Então tem que esperar isso aqui. Tá? Só lembrando que se eu tivesse esquecido, pulado aquela etapa, o comando é sudo, né, que tem que estar em privilégio, espaço snap, snap, espaço install, espaço nextcloud, tudo minúsculo. Aí ele ia fazer a instalação, essa mesma instalação que ele está fazendo agora. Esse comando que ele fez agora aqui. É isso se ele não tivesse feito isso no automático. Se eu não tivesse marcado lá para ser instalado, tá? É que aquilo lá eu aquela marco... barra lá dos programas. É que você foi lá e selecionou ele. Exatamente. Então aquilo lá, na verdade, ele dá a ideia de que aquilo vai ser instalado durante a instalação do sistema operacional. Mas não é. Na verdade, ele começa aquela etapa depois que eu fazer o login. Né? Terminei de instalar, reiniciei o servidor, fiz o login a primeira vez, ele começa já a fazer a instalação aqui. Tá? Então agora aqui, por exemplo, eu tenho lá o IP, né? Então tem IP do meu servidor, 192.168.1.117. Tá? Então olha a diferença. Tem que sair, né? Não era 17? Não, quero mostrar a diferença da tela. Então aqui, ó, esse é do 117 que a gente acabou de instalar. Esse aqui é o que já está instalado na outra máquina. Então ele tem aqui um registrar. Esse aqui não tem o registrar, tá? Então esse aqui ele nem finalizou a conta, tá? Então ele tá a instalação. O que ele está me pedindo? Cria uma conta de administrador. Então essa conta que eu vou criar agora, um usuário e uma senha que eu estou criando do zero, vai ser a minha conta administrador, tá? Que vai gerenciar todos os outros usuários. Eu posso depois, posteriormente, adicionar mais usuários administrador. Só que o primeiro usuário que eu criar, ele obrigatoriamente vai ser administrador, tá? Então eu vou pôr administrador mesmo, tá? Eu vou criar uma senha, tá? Ele me mostra aqui a força de senha. E ele tem aqui, ó, instalar aplicativos recomendados, né? Calendário, contatos, conversa, e-mail e edição colaborativa. Eu vou deixar no padrão que é do mesmo jeito que está o outro, tá? E aqui eu vou concluir. Para concluir a configuração, ele vai criar esse usuário, vai adicionar esses aplicativos recomendados e terminar a configuração do Nextcloud. Você pegava isso aí 1 ano, 2 anos atrás, isso era muito chato de instalar, mas muito chato, mas muito, né? Assim, era aquele arquivo de configuração do Samba, você tinha uns 10 arquivos gigante daquele para configurar, você tinha que entrar num e mudar um negocinho, tinha que pôr um servidor do negócio do outro, depois você passava a tarde inteira fazendo aquilo, a noite inteira fazendo aquilo, para chegar nessa tela. Aí você chegava aqui, colocava os usuários e senha, dava erro, né, de conexão com o banco de dados. Você tinha que ir lá e ver o que você fez de errado. Era horrível. Não era legal de fazer, mas já funcionava do mesmo jeito, tá? Agora, essa vantagem de que eles criaram um snap disso, criaram esse snap, criaram um snap do Nextcloud, poxa, facilita pra caramba, né? Então, basicamente é isso. Feito isso aqui, está instalado. Tá? Onde está todos os dados? Naquele servidor. Como é que eu vou gerenciar isso? Então, assim, o ideal, o que é? Se você for trabalhar com isso, se você quiser saber mais a fundo sobre isso, a gente tem aqui um manualzinho, tá? Então, de instalação no Linux, instalação por linha de comando, os aplicativos suportados, né? Então, melhorando a segurança. Tá? Então, você tem muita coisa que você pode melhorar, tá?
aqui dentro, dependendo da necessidade. Então, aqui é o livro sobre o Nextcloud. Tá? Aqui era só de instalação. Aqui eu tenho a de configuração, né? Os avisos que tem na página do administrador, tudo que eu quero ver aqui, que eu posso fazer, que eu posso melhorar, como que configura, está aqui dentro. Então, gerenciamento de usuário, gerenciamento de arquivo, explicando tudo aqui, ó. Como é que eu faço para subir arquivos maiores de 512 megas? Né? Então, tem como? Tem, você tem que configurar tudo isso, tá? Tem como, mas é aí o legal, o que que é? Ler o livrinho aqui, ler o manual dele. Ó, tá lá, instalando os aplicativos. Então, nesse aqui, você consegue até fazer bate-papo, videochamada, compartilhamento de tela, reunião online, conferência web, só que tudo isso com os usuários dentro do meu servidor. Igual nós estamos no Teams, tá? E a gente consegue se comunicar porque estamos no mesmo servidor. Tá? Então, todo mundo no mesmo servidor. Não fisicamente na mesma máquina, mas todo mundo dentro do mesmo domínio, pelo menos. Tá? Se eu tivesse uma pessoa por exemplo, na escola da minha filha, que também tem o Teams, e ela tentar logar na nossa sala com o login dela, da escola dela, tá dentro do Teams do mesmo jeito, mas não vai conseguir entrar. Tá? Do mesmo jeito eu que não consigo entrar na sala dela, justamente porque simplesmente porque eu tenho um login no Teams. Né? Então são servidores diferentes, são domínios diferentes. Aqui é a mesma coisa. Se você tem lá um servidor, imagina dentro de uma empresa grande, você pode adotar essa ferramenta e inclusive integrar outras coisas. Além de ter o espaço para você salvar os seus arquivos, você tem, por exemplo, o Colabora Online, que você edita documento colaborativamente online. Né? Então você consegue editar arquivos ao mesmo tempo, coisa que você já faz com Office 365. Tá? Mas eu não quero pagar o Office 365, então eu posso usar isso aqui. Posso programar reunião, sincronizar a agenda com o celular, usando a agenda que ele tem. Né? E eu tenho esse toque aqui que eu consigo conversar de chat com os outros usuários, né? No caso, os outros funcionários, e posso fazer videochamada, posso compartilhar minha tela, posso fazer reunião online e conferência. Tá? Aí dá para fazer tanto no navegador, como a gente está aqui, ou os aplicativos. É bem legal. Tá? Existe ainda a possibilidade, depois se vocês gostarem, quiser dar uma lida, você consegue personalizar o Nextcloud. Você consegue mudar o logotipo, tá? Esse logotipo que está aqui, você consegue alterar, colocar um logotipo seu, você consegue alterar o esquema de cor dele, tá? Você consegue alterar esse logotipo aqui, ó, que aparece no navegador. Tá? Você consegue alterar, personalizar a tela de fundo, você consegue personalizar a tela de login, né, com os dados da empresa que você está colocando. Tá? Então tá aqui, ó. Se eu quiser colocar a localização, posso tentar detectar. Se não funcionar detectar a localização, eu posso colocar Ribeirão Preto. Esse servidor que está apanhando mais, hein? Olha o HD piscando aqui. Sofrendo. Tá? Então aqui, por exemplo, eu consigo configurar uma conta de e-mail e ver os meus e-mails aqui. Por exemplo, tem um e-mail do Gmail. E eu quero ver meus e-mails do Gmail aqui dentro do Nextcloud. Tem como, só configurar aqui. Só fazer isso. Ô, Vissone, o ponto, eu vou instalar ele. Ele é um sistema operacional também, normal. Ele é um sistema operacional, que está no Linux aqui, ó. Como se tivesse instalado no Linux normal. Normal. Porque eu baixei lá, só que eu fui tentar adicionar ele como uma ISO, só que ele não está reconhecendo como uma... pera um pouquinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Mesma coisa.
É a mesma coisa. Inclusive, como ele é a mesma base do Debian, os comandos de Debian funcionam. Mas pode deixar assim. Deixa eu ver o negócio. Menos L. É só menos L mesmo. Já vi aqui que eu não baixei como ISO aplicativo. Não entendi. Eu não baixei ele como uma ISO, e sim como um aplicativo. Ah, Por isso que tá, eu não não. consigo Pega a ISO mesmo. ensino ele como uma ISO. É a opção instalação. 3. Opção 2 lá, opção 3. É a última opção. Eu peguei a Ó, é esse aqui, ó. Option 3. E é esse aqui. É a 3, né? Que a primeira eu peguei que é o aplicativo. Eu tenho 2, a terceira, que Isso. é 2010, se não me engano, que apareceu. 2004. Agora Tá. sim, beleza. É rapidinho. Tá, então aqui eu consigo criar, acessar meu e-mail por aqui. Tá? Dá para fazer isso também. E aqui, como eu estou como administrador, tá? Tem essa dashboardzinha aqui. Eu consigo mudar de lugar, colocar o e-mail primeiro, né? Posso mexer nisso aqui. Aqui eu tenho a notificação. Tá? Por exemplo, se tiver alguma conversa, alguém me chamar, aparece a notificação aqui. Aqui o negócio, o lugar do bate-papo é aqui nesse falar. Tá? Então tem que adicionar um usuário, adicionar um grupo. Então, como só tem eu mesmo aqui, não adianta. Tá? A atividade que tá. O que eu já fiz aqui, por exemplo, se eu venho aqui nos meus arquivos, para todos os usuários, eles colocam esses arquivinhos aqui, tá? Tem o manual, né? Por que usar o Nextcloud, um vídeo de introdução, tá? Um PNG, tá? Então tem, por exemplo, essas fotos aqui, ó. Eu não quero nada disso. Então, vou selecionar tudo isso aqui, tá? E eu vou excluir. Tá? Aí, se eu vou lá na atividade para saber o que eu fiz, ele vai registrando tudo. Tá? Quando que eu fiz isso? Segundos atrás. Tá? Mudança de arquivo, compartilhamento, calendário, tarefa, comentário. E aqui todas as ações, todas as atividades que eu fiz. Deixa eu ver se eu acho o negócio da personalização. Não sei se eu lembro onde que é. Que aí fica legal. Aqui ele mostra o meu sistema, o jeito que tá. Como que tá de carregamento médio, como é que tá de memória RAM, tá? Se eu preciso de mais memória RAM nesse servidor ou não, como que tá meu disco, né? Como tá minha rede,
os usuários que estão ativos no momento, um só, tá? Os compartilhamentos, como é que está acontecendo, o meu banco de dados, o PHP, né? Então, consigo visualizar essas coisas por aqui. Deixa eu ver se eu acho onde que é isso. E também no Windows é praticamente a mesma coisa, né? Só configura uma máquina e Sim. configura o PLP. Isso. Ah, eu te perguntar outra coisa, Visão. Não sei se vai ser para agora ou vai ser para frente. Ó, Você explicar como fazer a instalação de dois sistemas operacional no mesmo HD. Dividir o tá. HD. Sim, sim, eu faço. Mostro para vocês do boot. Bem simples, para falar a verdade. Eu preciso achar onde está isso. Ou se tiraram, né? Não sei. É legal demais para isso. Manter, né? Eu não sei, mas tem não. Quero por aqui. Ou é na configuração básica. Visão geral não é. Não sei que virou aplicativo, né? Personalizar. Ó, tema. Tá isso aqui, ó. Baixar e ativar. Ah, tá aqui. Então agora vamos lá. Ver se aparece. Ele já ficava lá por padrão. Configuração. Aqui, ó. Tá lá na loja agora. Tá, então eu consigo mudar o nome que vai aparecer, Nextcloud, tá, o link da web, o slogan que aparece lá, um lugar seguro para todos os seus dados, a cor que usa, né? Deixa eu... Cadê um laranjão Senac? Aí ele vai mudando aqui. O logotipo, imagem de login, que eu posso alterar, tá? O aviso legal, né? Política de privacidade, logotipo do cabeçalho, ícone do favoritos, que é esse aqui. E aí eu posso alterar tudo isso aqui. Eu vou lá na tela inicial do meu Nextcloud. Acho que está marcado lá para ter fundo aleatório, né? Então vai ter imagem de fundo aleatório. Muda um monte de coisa, dá para configurar um monte de coisa bem legal nessa parte de tema. Isso aqui, ó. Não quero isso nem isso. Tex. Deu. Eu vou aqui e vou sair, ó. Então dá para mudar aí um monte de coisa. Não foi assim que eu botei. Então ainda bem que ainda dá para personalizar.
porque essa personalização é bem legal. Tá? Aí tem que ver essa parte do dashboard, como que fica, tá? Mas dá pra modificar um monte de coisa. Interessante, né? Estão aí ainda? Foram dormir? Ai, tá com sono aqui. Direito. Instalando ainda o Linux. Bem legalzinho. É, legal pra Eu tô caramba. vendo aqui pra instalar no Debian. No Debian dá um pouquinho de trabalho, viu? É bem complicadinho aqui. Eu É mandei mais aqui. chato. Seria do modo convencional, tá? Então, assim, dá mais trabalho. Mas não é um trabalho gostoso, não é um trabalho que você vai ficar orgulhoso. Nossa, consegui. Não, você vai ficar muito revoltado. Tá? Então, por isso que eu realmente não duvido da capacidade de vocês conseguirem fazer o modo complicado, não. Mas não tem nada de engraçado, nada de legal e nada de aprendizado em fazer daquele jeito. Então é melhor você fazer desse modo do Snap aqui mesmo, viu? Nesse caso é melhor. Tá gostoso aqui. Apareceu uns erros aqui, fui lá, pesquisei, tô resolvendo eles, tô indo. É gostoso. Tipo, vai aparecendo, você vai pesquisando, vai aprendendo mais. É. Boa sorte. Não duvido que você vai conseguir, você vai conseguir. Mas é bem chatinho, configuração bem chata, né? Uns negócios bem chatinhos. Mas assim, se quem está mexendo com o projeto que vai colocar questão de compartilhamento de arquivo, essas coisas, pode pensar nessa situação, tá? Pode pensar em implementar isso, porque pela baixa dificuldade de implementação dele que ele está hoje, dá para vocês adicionarem isso. Tá? Dá até para mexer na questão dos ícones lá, vocês que manjam de mexer de edição de imagem, colocar um logotipo, colocar alguma coisa, e não precisa de uma máquina pesada. Tá? Então, assim, coloca um Ubuntu ali só para mostrar funcionando. Você pode sugerir o uso dessa ferramenta, né, desse servidor. Lembrando que nessa situação não é para ter uma pasta que vai todo mundo ter acesso naquela pasta e ver tudo que tem dentro. Não, né? A ideia é a pessoa ter um local para salvar os seus arquivos pessoais. Ao invés daquele arquivo pessoal, arquivo de trabalho mesmo, ficar salvo no próprio computador dele, né? Ele tem salvo no computador dele e tem num servidor que a empresa disponibiliza. Então, aquele servidor, ele é mais seguro, é mais difícil de dar problema, né? Então, você tem ali uma sincronização de arquivos, que é um tipo de backup, né? Então, dá para aproveitar esse cara aí. Então, eu só estou mostrando isso agora, e ainda dá tempo de colocar em projetos aí, porque ele ficou bem mais fácil de fazer, usando esse método que eu mostrei para vocês. Senão, a gente só iria mostrar ou testar esse tipo de coisa no próximo bloco, lá para o meio, para frente do próximo bloco, na hora que fosse mexer só em servidor mesmo, né, na parte de rede, porque tem muita coisa complexa para configurar, né, e aí depende de outros conhecimentos, né, de outras coisas. Aí é mais chato de ver. Mas como ele está bem simples de instalar, vale a pena tentar. Tá? Então, assim, se for usar isso aí, dá uma fuçada nele, tá? Dá uma testada e vê como que como que roda. Não a parte só da instalação, mas o que dá para fazer, o que dá para personalizar. Você tem um monte naquela parte de aplicativo, tem um monte de aplicativo, né? Cada um faz uma coisa, você pode ativar e desativar, super simples. Ativei, não entendi nada, não fez nada, vai lá e desativa, então, né? Você pode ir testando para ver o que tem de funcionalidade, o que é legal, o que não é, né? E aí incorporar isso no projeto. E aí lá no dia você pode ou preparar um vídeo já com os testes que você fez, ou você pode ir lá falar, ó, tem aqui então uma solução, né? Aí eu preparei aqui uma máquina virtual, eu vou subir ela aqui e vou mostrar para vocês acessando aqui o que seria a nuvem de dados privada, né? Que fica dentro da empresa. Aí você pode ir lá e mostrar o que você fez, tá? Aí fica a critério de vocês. Se não, uma coisa que dá para implementar em casa. Tá? Você tem lá um equipamento bom, bastante espaço em HD, né? Quer deixar um local para você salvar suas coisas e compartilhar, em vez de ficar acessando pasta compartilhada, cada um com as suas coisas, tem um monte de gente em casa,
dá para fazer isso aí, que aí você pode sincronizar do celular, né? Você vai lá do celular, você salva as suas coisas lá no servidor, na hora que você precisar pegar, você pega, né? Então é mais simples. Lá na frente, na parte de rede, a gente vai rever esse cara aí com outras funcionalidades, né? Com integração que dá para fazer com outros servidores, que também é bem legal. Tá bom? Só sair aqui desse cara. Professor, Sim. que dia que a gente tem que entregar o trabalho da apresentação? Ó, peraí que eu te falo já. As apresentações... Tá vendo minha tela aí? Ó, Eu coloquei um post aqui no C4, que vai iniciar a partir do dia 7. Tá? Do dia 7 ao dia 11. É a última semana do bloco que a gente tá? Então, ó, segunda que vem, tá? A gente tem a semana, a próxima, e aí depois, essa aqui é a última semana, tá? Porque encerra aqui. Encerrou aqui, esse aqui, teoricamente, é o último dia de apresentação. Por que a gente deixa essa semana? Para não ficar aquele monte de apresentação amontoada, e o cara que veio apresentar aqui na segunda-feira e deu algum erro, ele fala, não, Vezan, tá dando muito errado aqui, eu vou ver de novo, você desculpa, eu vou apresentar lá no outro dia. Amanhã, ou depois de amanhã, ou deixa para o último dia. Mas assim, pelo menos você tem uma segunda chance, caso dê algum erro, ou alguma outra coisa, ou se deu tudo errado, e falou, cara, mas não ficou legal isso aí, né? Você não me mandou antes o arquivo. Dá uma melhorada nisso aí e tal, e me entrega ainda que dá tempo. Porque se fica no último dia, se dá algum erro, alguma coisa, acabou. Aí já mudou para o próximo. A gente ainda tem um prazo muito curto, mas a gente tem um prazo para fazer os fechamentos. Tá? Então, assim, se você não apresentou, porque ou você não estava bem, ou está sem internet, aconteceu alguma adversidade, aí tá, tudo bem. Que dia que você pode apresentar? Aí você fala o dia. Mas aí tem que ser naquele dia, tem que dar certo, porque se não der certo não tem outra chance, né? Fica muito mais chato. Então, eu e a Nina, a gente conversou e achou melhor pegar a última semana, né? Então, assim, quem que vai apresentar? Então, na semana que vem, a gente já acerta isso, né? Dá para ver já os arquivos. Eu já vi um PowerPoint que já me mandaram, né? Que já está muito bom. Então já tem mais de uma pessoa que já mandou arquivo para eu ver, para inclusive, Vezan, pontuar algumas coisas. Você chegou a ver o meu aí? Já. Você acha que aquilo lá tá dentro? Tá sim. Tá dentro, não? Tá Assim, sim. aquele que eu te mandei era o meu final mesmo, que é assim, Tá. para fazer a apresentação, é aquilo. Beleza. Aí só ficou a questão dos vídeos, se eu ia colocar ou não, mas eu queria saber se só aquele material já tava bom. Então, acho que assim, como dá tempo, é legal você incorporar os vídeos sim, seria interessante. Tá? Dá para você fazer um vídeo, dá para você ir falando se você quiser, ou dá só para fazer o vídeo sem áudio. Né? Isso ele Dá tem para que dar uma se editada perguntar. se quiser. Como que eu poderia fazer uma gravação e jogar isso depois no PowerPoint? Então, o que dá para você fazer, se você quiser, você pode subir para o YouTube, deixar em modo privado, se você não quiser que ninguém veja, você deixa lá no modo privado, que é só quem você passar o link que vai conseguir assistir. Então, assim, aí fica de um jeito que eu fiz uma apresentação e eu quero salvar no local que dificilmente vai dar problema, né? Não dá para falar que é impossível porque faz pouco tempo aí deu pau no YouTube. Mas é um local muito mais confiável do que o Teams, né? Do que deixar no seu computador, colocar no PowerPoint. Então, às vezes é mais legal você fazer o vídeo, sobe para o YouTube como backup, deixei lá salvo. Aí no dia, o que você precisa? Abrir sua conta e botar o vídeo para rodar. Beleza. Então você não vai ficar disponível para todo mundo. Só você, na hora que você subir o vídeo, uma hora ele vai perguntar se o vídeo é aberto, se é não sei o quê, ou se é privado. Você pôr lá privado, que aí é só você que vê, né? Só com a sua conta, só com o seu usuário. E depois disso já entrei de férias? Não, acho que não, hein? Não? Ô, louco. Não mesmo.
Acho que não. Ô, louco. Você sabe que isso aí depende mais de vocês do que de mim, né? Do que do Nonino. Se for continuar eu e o Nonino com vocês no bloco de rede, primeiro eu preciso do calendário, tá? Então assim, eles só me passam isso aí lá na hora que tá para começar. Então eu não sei. Eu sei que vocês vão ter o bloco de rede, mas se eu não for dar aula nele, eu não vou receber o calendário para saber quem que vai dar aula do que, nem nada disso, né? E se eu tô com vocês, eu recebo isso um dia antes, né? Tá lá assim, ó, como assim, a gente já trabalha com essas UCs, é muito mais fácil isso aí. Então a Érica, ela pode chegar para mim e falar, ó, você vai ficar com essa UC, e o Nonino vai continuar vocês dois, tudo bem? Tudo bem, a gente já está acostumado, né? Agora, quando é uma coisa que ela sabe, que precisa de um planejamento maior, antes que a gente faz tempo que não dá aula disso, alguma coisa assim, aí é mais de meses, assim, que ela pergunta, assim, ó, vai ter esse curso, tu formou essa turma, você pode pegar, não sei o quê. Tá, então, mas normalmente de curso técnico é assim, a gente fica sabendo se vai continuar com vocês ou não. Né? Pela lógica, normalmente continuam os dois. Os alunos não podem escolher, não? Então. Eu acho que isso é melhor, se ela não escolher. Isso aí. Não pode abrir uma votação, não? Pode. Tipo, Então, assim, que eu ia falar, essa questão essa questão das férias, aí eu precisava saber do bloco de rede, se ele vai lá começar no ano que vem ou se ele vai começar agora. Mas nada impede que vocês, se fosse começar agora, nada impede que vocês conversem com a Érica, né? Conversem entre vocês. Gente, pelo amor de Deus, queria férias, não sei o quê, não sei o quê. Aí tem um colega lá que fala, não, gente, não brinca isso não, vamos continuar com essa aula aqui, não pode atrasar mais, senão estou ferrado. Se tem divergência, deixa quieto, tá? Se não, tá todo mundo de acordo, é um negócio que todo mundo quer, conversa entre vocês. O representante pode mandar um e-mail para a Érica, um WhatsApp para a Érica direto, falando, ó, quando depois que acabar o bloco de hardware, vai já começar o bloco de rede, ou vai ficar para o ano que vem, a gente já vai entrar em recesso, em férias, como é que vai ser? Aí você vai falar, ó, porque se for para continuar, a gente prefere já parar e entrar de férias para descansar, né? É tudo muito, muito aberto para conversa, tá? Então, assim, se ela falar que não tem jeito, é por um motivo muito específico, muito que não tem jeito mesmo. Falar, ó, não tem, ela vai mostrar, não tem por causa disso. Agora, se falar assim, ó, não, pode ser, tá todo mundo de acordo, você tá como representante, mas se eu passar um e-mail para todo mundo pedindo uma confirmação, todo mundo vai me confirmar? Né? Você vai falar, não, vai todo mundo confirmar que a gente já conversou. Então, se todo mundo, eu vou mandar um e-mail, todo mundo me confirmar, tá ok, tá tudo certo, a gente altera. Tá? Então, isso já aconteceu antes. Tá? Então, até para você já ir pensando nisso, eu dou uma perguntada para ela na sexta-feira, na reunião. Tá? Só que eu só vou ter reunião na sexta-feira. Ou antes, se eu perguntar, se eu conseguir falar com ela, eu pergunto para ela se já vai entrar de férias. Se já for entrar, eu já aviso vocês, você já sossega o facho. Se não for entrar, né, eu falo para vocês também, vocês se organizam e falam, e eu comento com ela, falo, ó, tem uns caras tá falando lá que tá querendo férias, tá tendo uma movimentação, talvez eles vão procurar você para conversar, né, eu adianto o assunto com ela. Tá? E a questão também de dar sequência com vocês, né? Então, isso também é conversar. Assim, é muito provável que eu continue porque eu tenho expediente à noite, meu expediente é à noite, não tem nada diferente do que eu tô fazendo. Então, eu estou à noite de segunda a sexta. O Nonino também trabalha à noite. Tá? Então, se mudar para outra pessoa que tem à noite, ou entra o Fernando junto, tá? Que é um excelente professor que a gente trabalha junto, eu, o Nonino e ele há muito tempo também. Né? E tem alguns outros colegas também que podem entrar por questão de rodízio, alguma coisa assim. Tá? Mas, basicamente, a gente tem dois grupos de colegas que trabalham de forma mais distinta. O pessoal que trabalha mais com infra e o pessoal que trabalha mais com desenvolvimento. Então, metade do curso é infra, metade do curso é desenvolvimento. E assim, o pessoal da infra, a gente se conhece, está trabalhando muito sempre, né? Tem alguns outros professores que talvez eu não tenha mais tanto contato, mas por conta que o cara dá aula só de manhã. Aí a gente acaba não trabalhando nas mesmas turmas, tá? Então,
Eu não pretendo mudar de horário, por enquanto, não tenho essa pretensão. Também ninguém me sinalizou de eu mudar de horário. Então, para eu sair da turma de vocês, provavelmente só se a Erika falasse assim, ó, a partir do ano que vem eu preciso de você de manhã. Né? E não dá para ficar manhã e noite. Dá para ficar manhã e noite, acho que 2 dias só na semana, ou um dia só na semana, não sei. Mas normalmente, ninguém merece também, manhã e noite. Né? Eu tenho que ir lá, pensando já, voltando na pós-pandemia, eu tenho que ir lá de manhã, voltar para casa, depois voltar lá à noite. Aí no outro dia eu não posso estar lá de manhã. Né? Tem uns rolos aí. Mas é só se mudasse isso. Tá? Mas provavelmente continua os mesmos. Muito provavelmente. Eu não vou falar que é certeza absoluta que vai que ela muda, né? Mas o que é mais comum é isso. Mantém os mesmos. Beleza. Tá bom? Beleza, então, vou fazer a votação. É isso aí. Se for sair de férias, sai. Mesmo se não for, ano que vem a gente junta de novo. Eu saio de férias no final de dezembro. Né? Praticamente a última semana. Né? E aí pego o recesso do Senac. E aí fico ali as minhas férias, né? Querida, abençoada. Amém. Eles colocaram, não sei por que, colocaram 20 dias de férias para mim, e como se eu estivesse vendendo 10 dias. Eu falei, gente, na hora que vem meu aviso de férias, eu falei, não, gente, brinca não, dá meus 30 dias aí. Né? Falei, não, mas fim de ano, tá precisando. Eu falei, não, precisando eu tô precisando descansar, tô precisando mais descansar do que falar assim, ó, eu vou comprar meu descanso, vamos fazer assim. Aí eu vou ficar os 30 dias e depois eu volto. Mas provavelmente vocês voltam depois do recesso, né? Normalmente as turmas, assim, o Senac volta e fica um tempo lá, e depois que as turmas de técnico voltam. Então vocês têm normalmente mais de um mês no final do ano. Há um belo descanso aí. Tá? Eu vou viajar agora dia 18, mas por isso tá perguntando. Porque assim, dependendo da situação, realmente fica meio complicado se você começa um assunto novo por 2 semanas, depois você para um mês e meio, depois você vai retomar aquilo. Normalmente você acaba tendo que conversar tudo aquilo que a gente conversou 1 semana e meia de novo. Né? Tem que retomar aquele assunto. E isso é muito comum. Tá? Então eu acredito que pode ser que ela coloque que vai continuar naquela situação pensando que vocês não querem parar. Ela fala assim, se eu falar questão de férias agora, eles vão cancelar o curso, eles não querem, vai achar ruim, né? Então, é realmente uma conversa. Tá? Eu vou dar uma perguntada amanhã com ela no WhatsApp. Se ela me responder lá disso aí, eu passo para vocês no grupo. Tá? Se ela não responder, mais tardar na sexta-feira, na reunião, eu levanto essa situação. Tá? E até resolver isso aí, espero até resolver isso aí. Tendo isso resolvido, eu passo para vocês aí. Vocês tomam aí as conversas. Beleza? Então tá bom, gente. Muito obrigado aí pela atenção. Faça os testes no Nextcloud, é bem legal, né? Coloque em casa para rodar. Quem está com ideia de projeto aí quiser achar que dá para implementar, implementa junto. Precisar de ajuda, me chama. E se não, faz um teste aí para ver como que funciona só, vocês verem rodando, né? Colocar no celular, coloca aí, né? E fala aí, pessoal, fala, ó, fiz um Google Drive aqui nosso, só nosso, né? Tá aqui. Então ele só vai parar se você derrubar o seu servidor, se o seu computador parar de funcionar. Tá? Caso contrário, vai continuar funcionando com uma beleza. Tá? O Visão, depois de hoje aí, eu vou fazer umas alterações no meu, depois eu te mando de novo. Isso, beleza. Adiciona lá que fica legal. Tá? E ó, já encomenda lá com o Renan, domingão, buscar. Né? Já pede um monte de gente assim, vai um só buscar, né? E faz a entrega aqui. Faz uma. Isso. Aí quem for, já me fala, que eu já encomendo também. Aí divide a gasolina aí, e pronto. Né? Onde vale que a pena. Barrinha, pertinho. Nossa! Pertinho. Pertinho, ainda nem meia hora. É pertinho mesmo. Me avisa. É isso. Mais fácil essa barrinha do que atravessar Ribeirão. É bem isso aqui. É isso aí. Quem tá aqui onde eu moro, a gente já tá na beira da pista, já é meio caminho andado. Verdade. Mas vai lá que vale a pena. O negócio é bom mesmo, bom mesmo, viu? Vale a pena mesmo. Se tiver cardápio depois, mandar os. Vou mandar no grupo, tá?
Manda lá pra nós. Então, olha. Beleza? Beleza. Beleza. Até mais. Beleza. Abraço. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Uma boa noite aí, uma boa janta pra todo mundo. Boa noite, boa janta pra você também. Muito obrigado. É quinta, né, professor? Aí o resto é amanhã.